Olá a todos, meu nome é Ricardo, sou o diretor da NH Eng. Criamos esse projeto chamado a NH Eng Podcast para falarmos sobre o tema de caldeiras. Se você se interessa sobre esse tema, continue aqui nos assistindo, compartilha e curta. Olá, eu sou o Julian. Oi, eu sou a Júlia e nós vamos fazer a função hoje de entrevistadores do dono da ANH Eng, para saber mais sobre a história dele e sobre a história da ANH Eng. Então, para começar, Ricardo, por favor, se apresente. Quem você é, o que faz da vida, de onde veio. Legal. Bom, para falar um pouquinho de quem é o Ricardo, né? O Ricardo, então, ele é marido da Sirlene e filho do Sr. Altair e da Dona Nelly. E da onde eu vim e da onde eu nasci, né? Eu nasci aqui da região do Alto Vale do Itajaí, na cidade de Taió, muito próximo daqui, que hoje moro e resido, né? Aqui, trabalho em Rio do Sul, onde também aqui, desde a minha infância, estudei aqui também. Basicamente esse é o Ricardo. E como você era aluno, o que pensava em ser quando crescer? Todo mundo tem aquela história, né? De às vezes ser médico, às vezes ser advogado, ou até mesmo o que vê na frente, pedreiro, ajudante, soldador, diversas funções. Legal. Eu, quando criança, não sabia exatamente como ia fazer, mas bem na verdade, quando era bem criança, eu queria ser cabeleireiro. Essa é bem a verdadeira de quando eu pensei em ter alguma profissão, né? Então, minha mãe trabalhava como diarista, faxineira doméstica, né? Então ela trabalhava para uma pessoa que tinha um salão de beleza em casa. E eu via aquilo e achava legal e queria ser cabeleireiro. E foi ali que, sei lá, como criança eu queria ser cabeleireiro, sem muita influência da minha mãe, né? E por parte de pai? Mas, né, ao decorrer, a pessoa vai crescendo, vai tendo outros ídolos, vamos falar assim, né? Outras influências, outros caminhos. Meu pai, como metalúrgico, né? Eu acabava achando a atividade dele mais emocionante, vamos falar assim, né? Do que ser cabeleireiro. E daí se criou-se um gosto, né? Sobre esse segmento. Não sabendo muito o que iria ser feito. Mas era entre cabeleireiro ou trabalhar na área metalúrgica. Não sabia muito bem o que fazer. A infância, basicamente, quanto profissão, era isso, né? E que trabalhos que teu pai exercia? Ele te levava junto? Ele sempre te contava as experiências que ele tinha? Como é que era essa relação? Meu pai, na verdade, quando do ponto de vista de infância, ele viajava bastante, né? Viajava o Brasil todo, fazendo montagem de equipamentos industriais, então ele não foi um pai muito presente no caminho de infância, mas a cada 30, 45 ou 60 dias, não me lembro muito certo naquele período, ele chegava em casa. E ele chegava em casa com muitas histórias para contar. Do ponto de vista de onde ele estava, o que ele comia, as pessoas que tinha, os colegas de profissão que ali estavam com ele. Então isso começou a me encantar sobre essa grande influência, né? E ali se começou um caminho, por que ele viajava, o que ele fazia e por que ele tinha tanta história para contar com esses amigos, né? E certo dia, o meu pai ainda em casa, né? Nessa mesma cabeleireira que minha mãe trabalhava, a cadeira onde as pessoas faziam ali, sentavam para cortar o cabelo, né? Essa cadeira quebrou. E ele foi então terceirizado por essa ex-patroa da minha mãe, vamos falar assim, né? Para arrumar essa cadeira. Então, naquele momento que ele estava arrumando a cadeira, eu me aproximei mais de que era essa área metalúrgica, né? Porque envolvia processo de corte, esmerilhamento, preparação de superfície e soldagem. Né? Então, primeira influência, que foi com 8 anos de idade, onde foi, o que tu está fazendo aí olhando? Tem que colocar máscara. Então, imagina uma criança colocando uma máscara de soldador, achava muito legal aquela luz. Deixa eu soldar. Porque eu sempre ouvi o tema de soldar, né? E ali foi onde eu tive a primeira interação com uma máquina de soldagem, né? Lógico que eu não soldei, né? Eu estraguei a peça, né? Então eu dei muito mais trabalho pro meu pai ao ponto de que eu estava ajudando, porque envolve técnica de soldagem, né? Então eu não
eu estraguei mais a peça, mas ali foi o meu primeiro contato com a área metalúrgica na área de soldagem, né? Eu tinha 8 anos de idade. E aí, voltando ao estudo ali, nessa idade estava estudando na escola, pensava ali em ser cabeleireiro até então, mas daí começou o contato com teu pai, né? Depois que chegou o terceirão, vai se formar, vai fazer faculdade, já fazia algum estágio, já trabalhava com teu pai? Tá, então, na verdade, quando chegou nessa parte, que passou-se esse momento de infância, e meu pai, assim, no momento de muito ausente, meu pai e minha mãe são muito trabalhadores, pecam pelo excesso de trabalho, né? E isso é uma raiz minha também, né? Que às vezes a gente não sabe dar um pause. E então meu pai foi me envolvendo nesse volume de trabalho, e ele tinha a empresa dele, né? E ele foi me envolvendo nesse volume de trabalho e eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos de idade. E ali foi um caminho onde que eu te passei por uma empresa familiar e pequena, tu acaba fazendo muitas coisas, né? Como propostas, contabilidade, administração, manejo de ferramenta e assim sucessivamente. E claro, eu iria a campo com 14 anos de idade, então eu fazia junto com ele montagens de equipamentos, montagem de estruturas metálicas, onde que sim o cliente não tinha o mesmo nível de preocupação que hoje se tem para fazer a integração e entrar dentro de uma indústria. Então naquele tempo, com 14 anos de idade, eu comecei a viver muito mais com meu pai esse momento de montagem de equipamentos industriais. Então passou-se todos esses anos, então me formei em ensino fundamental, oitava série, né? Quando se começou no ensino médio, eu sabia que eu queria fazer engenharia mecânica. Eu já tinha certeza que eu ia fazer engenharia mecânica. O que tu ia atuar dentro da engenharia mecânica, é um leque muito grande, né, de oportunidades, eu não necessariamente sabia. Eu só sabia que eu iria fazer engenharia mecânica por influência do meu pai. Essa é a verdadeira, né? Então, nesse período, quando eu estava no ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar na Celesc como estagiário concursado, eles chamam assim, né? Que ele abre vagas de concurso para estágio, onde eu estagiei dos meus 16 até completar 18 anos, que é o momento que eu completei o ensino médio. Então, sucessivamente, eu jogava xadrez profissionalmente, como a gente participava aqui do Clube de Xadrez de Rio do Sul. Trabalhava junto com meu pai dentro dos meus limites de hora que eram disponíveis, né? Estudava período noturno para conseguir cumprir carga horária comercial e subdividia ainda os estágios na Celesc com o meio período que era obrigatório, né? Então, basicamente, o meu ensino médio, até se decidir, mas até completar o ensino médio eu já sabia, vou fazer engenharia mecânica. E o interessante é que eu sabia que eu ia fazer engenharia mecânica exatamente quando eu entrei no ensino médio. Eu sabia que eu ia fazer engenharia mecânica. Então, quando tinha matérias de física, química ou até mesmo matemática, sempre alfinetava o professor para tentar achar uma correlação. Para que eu uso isso? A famosa, por exemplo, fórmula de Bhaskara, né? Para que eu uso isso, né? Então eu sempre tentava buscar uma correlação para que eu usava aquilo, né? Como o teorema de Pitágoras, área, volume, que a gente aprende no ensino médio, de modo geral, né? Então ali foi os primeiros caminhos. Aí você acabou o ensino médio, foi fazer faculdade, onde é que fazia? Aí beleza, eu me lembro que nessa época, quando eu saí do ensino médio, como eu já sabia o que eu iria fazer, eu, ao mesmo tempo que eu fui fazer engenharia, eu tinha o seguinte entendimento: eu preciso trabalhar. Eu tinha muita vontade de fazer engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina e por estar em Florianópolis e lá por ser período integral eu não conseguiria, vamos dizer assim, me manter. Então, por essa cultura familiar de que meu pai sempre aplicou, eu não sustento pessoas que não trabalham, vamos falar assim, né? Então ele falou, se tu vai para lá, tu vai se virar, eu não vou te ajudar. Basicamente foi mais ou menos essa conversa, né? Então não que eu não iria conseguir ir lá, talvez se manter, vamos falar assim, mas sempre existiu o medo e o risco, né? Então eu acabei fazendo faculdade na Unicef de Timbó, porque a gente tinha então o curso de forma noturna e tinha disponibilidade do horário comercial para eu conseguir trabalhar. Então, naquela época, não existia o curso de engenharia mecânica em Rio do Sul. Então, eu estudei na Uniaselv de Timbó, no campo tecnológico deles, né? Na verdade, uma unidade de Indaial,
que ficava o polo em Timbó, e viajava Rio do Sul, Timbó, todos os dias. Muitos da minha época, e até muito depois, faziam isso por não ter sonhar com a formação do curso. Então a gente se deslocava por sacrifício, em torno de 5 horas da tarde de Rio do Sul, ia até a faculdade, chegava lá por volta das 7 horas, né? Muito difícil conseguir se alimentar nesse percurso. E saía de lá 10 horas da noite, chegava quase meia-noite em casa, né? E no outro dia, então, tinha que trabalhar. Mas basicamente a decisão de escolher qual universidade iria fazer e como ia fazer era justamente porque sim precisava se trabalhar. Então, o mais próximo era Timbó e não queria sair de Rio do Sul, né? Então se deslocava todo dia, isso era bastante difícil. Nesse período que você acabou se formando na escola, saindo do terceirão, quando completou 18 anos, você abriu sua primeira empresa, é isso? Então, precisava se trabalhar, né? E esse momento de entender, por volume de trabalho que minha mãe e meu pai eles impõem dentro de suas atividades, eles acabam tendo uma visão empreendedora. Então, querendo ou não, de berço, eu via minha mãe vendendo alguma coisa, meu pai, quando abriu o negócio dele, vendendo alguma coisa, gerindo pessoas, gerenciando contabilmente por razão diária algum fluxo financeiro. Então, dentro da minha casa, eu tive, vamos dizer assim, um caminho para o empreendedorismo. Então, quando eu tive 18 anos, e eu sempre tive o hábito então de trabalhar e do meu pai de poupar, dos pais de poupar, eu tinha uma reserva financeira e se nasceu a ideia, por que não? Dentro disso ainda, por que não? Para justificar o porquê abrir um negócio, nesse período que eu montava os equipamentos com meu pai, a gente tinha por montar equipamentos mecânicos são muito mais complexos que estruturas metálicas, se naquele momento se viu uma onda muito forte de estruturas metálicas. Então a estrutura metálica ela vinha muito forte naquele momento, então quase que é modinha daquele período, né? Então eu tinha uma ideia, um sentimento. Eu vi estrutura metálica um processo muito mais simplório do que máquinas e equipamentos. E para mim aquilo era muito fácil, vamos dizer assim, fabricar e montar uma estrutura metálica. E ali então, com 18 anos, quando eu saí da Celesc, né, quando comecei na faculdade de engenharia mecânica, saí da Celesc, me formei no ensino médio e tinha toda a carga livre em horário comercial, parece interessante a gente começar a trabalhar com projetos de estruturas metálicas. E muitos surfavam essa onda do bom segmento naquele momento. Então pensei comigo, vou surfar também. Se não é um negócio que para mim é difícil, eu vou surfar também. Então, sim, com 18 anos, se nasceu uma empresa chamada Steel Metal, que era uma empresa que projetava soluções em estruturas metálicas. E ali conheci alguns profissionais. E ali começa a minha vida empreendedora, né, com 18 anos de idade. Certo. Depois desse período, então, que você abriu a empresa, já estava cursando engenharia mecânica, né? A gente deduz que você cursava engenharia mecânica até mesmo por já ter a empresa de estrutura metálica. Então, isso facilitaria o desenvolvimento de projeto. Sim. Só que você tomou um outro rumo na sua vida e acabou trabalhando com caldeiras. Quando que começou a surgir esse interesse em caldeiras? O que te fez gostar desse assunto? Já que você já tinha uma empresa do ramo mecânico em um outro setor, que era de montagem de estruturas metálicas, né? Fabricação, projeto. Teve alguma frustração ali no meio de estrutura metálica? Eu ia ter que inverter aí o caminho para nós deixar para responder essa primeira pergunta. A primeira pergunta para essa deveria saber o que aconteceu que fez migrar, né? Qual foi o que te levou a gerar? Então, com esse sentimento com 18 anos, é uma visão que nós, quanto empreendedores, a gente deve tomar alguns cuidados desses níveis de aventura, né? Sobre quais análises de risco. O segmento de estrutura metálica, hoje muito mais exprimido, ele já era um segmento que a galera surfava, só que atender normas é caro. Se hoje já é difícil, se aquela época era difícil, hoje é muito mais difícil. Atender normas, atender segurança, ela é cara, financeiramente falando. E eu tinha essa questão de educação de sempre ser do certinho, né? Aquela questão que vem de casa, enfim, nunca dá o jeitinho, né?
Então, estruturas metálicas, as margens eram muito apertadas, financeiramente falando. Então, qualquer desvio que tu tinha de projeto, você levava um ferro. Como era moda, tinha muita concorrência. Como era moda, tinha muita concorrência. E muita concorrência deslegal. Hoje o segmento é muito pior do que aquela época. Mas naquele período era muito difícil. O ponto de vista de tu ter lucratividade dentro desse segmento. E, junto com isso, dessa dificuldade, trabalhar com máquinas e equipamentos já era uma coisa que estava dentro de mim. Lógico que máquinas e equipamentos são mais complexos, só que basicamente tem menos players. Quanto menos players, maior a rentabilidade, né? Um mar mais fácil de navegar, menos turbulento, vamos falar assim. Então, sobre essas frustrações primeiras financeiras, se nasceu então um primeiro caminho. Pô, esse segmento não tá legal, financeiramente falando. Ele não é motivante. E dentro disso, quando foi virar, nem foi uma questão de frustração, foi uma questão de oportunidade. A gente acabou trabalhando em alguns projetos, eu vou citar um especial, que foi um pipe rack para a Klabin, para a unidade de Correia Pinto. E esse pipe rack muito gigante, ele levava todas as tubulações então da caldeira de abastecimento e geração de vapor. E eu vi aquela caldeira sendo bem pesada. Então eu que estava acostumado a montar maquininhas, vamos falar assim, quando eu vi aquela obra que chegava a um pico de 1.000 montadores, 1.000 colaboradores em cima montando uma máquina, eu achava aquilo muito legal. Porque quanto mais difícil, quanto mais complexo, quanto maior o desafio, maior a lucratividade, maior o risco, maior a lucratividade. Então aquilo me chamou atenção. Né? O volume empregado de gestão e pessoas para montar uma caldeira daquele tamanho. Então ali se nasceu um sentimento muito forte, alinhado com também um sentimento de frustração. Então a decisão basicamente foi quando eu tive um problema num desses projetos aí de estrutura metálica e estava mirando outros caminhos. Então, como eu posso explicar? Nasceu-se outras oportunidades de trabalho. Então, movido pelo sentimento financeiro, perda de dinheiro em alguns projetos, achar aquele trabalho na Klabin muito interessante, nasceu-se uma oportunidade de comprar e vender uma caldeira. Que foi um projeto que foi onde que deu todo o start desse sentimento, que um parceiro, né, muito próximo, ele comprou a caldeira usada num cliente A e nós fizemos toda a desmontagem e toda a montagem no cliente B. E essa pessoa ganhou um número bem interessante de volume financeiro. Daí, uma coisa foi encadeando a outra, né? Nesse momento eu não era formado, né? Isso era muito antes ainda de quando tomar a decisão. Mas naquele momento que aconteceu esse trabalho de tirar a caldeira de um lugar e colocar em outro, onde que a minha equipe lá, Contest Metal, fez todo esse serviço de remoção e remontagem, ali, eu acho que eu estou trabalhando no lugar errado. A gente tem condição técnica e inteligência emocional para conseguir trabalhar com um segmento mais robusto. Por que nós estamos aqui perdendo dinheiro, se sacrificando, gastando o mesmo volume de horas por um negócio que não pagava a conta? Então ali foi um momento de decisão. Vou trabalhar com caldeira. Não sabia exatamente como atuar, mas ali começou-se um sentimento. Vou trabalhar com caldeira. Isso era metade de faculdade. Então, respondendo a tua pergunta, foi mais ou menos nessa cronologia, nesse sentimento aí de acontecimentos. Por ter bastantes fabricantes de caldeiras aqui em Rio do Sul, especialmente, isso influenciou alguma coisa? Tu tinha esse outro olhar, assim, pensava nisso? Não foi uma influência dos fabricantes, isso. Tu nenhuma chegou a pensar em trabalhar dentro de um fabricante? Não. Sempre pensava em talvez ter a tua própria empresa? Sim, nunca foi um sentimento, nunca foi uma ideia. Mirava eles como contato, parceiro, né, que hoje são, mas nunca foi um sentimento de ser fabricante, lá até hoje, né? Ser fabricante de caldeiras ou até mesmo trabalhar dentro de algum deles, né? Nunca tive esse sentimento. Mas por que inspetor? Teve algum inspetor que
te influenciou, que você viu, que conversou? Beleza. Num desses projetos, a gente teve um mega de um prejuízo. E ali foi um caminho que financeiramente não se tinha muito como continuar trabalhando com estrutura metálica. Mas ainda isso, que foi uma grande virada, que eu falei, não vou mais trabalhar com estrutura metálica e vou totalmente desistir, porque só para ainda a gente voltar um pouquinho, eu entendia que eu trabalhava com estrutura metálica, porque tinha um mercado que a galera conhecia, e eu comecei então a buscar, vou trabalhar com isso também. Então, os dois trabalhos, eles rodavam em simultâneo dentro do Steel Metal. Atendimento de montagem e desmontagem de caldeira, prestação de serviço mesmo, e estrutura metálica. Só que nós tínhamos uma fábrica de estruturas metálicas. E a gente foi muito, vamos dizer assim, premiados com as enchentes que aqui atacam a nossa região. Então, a Steel Metal em si, a indústria da Steel Metal, ela pegou enchente em 2011, que a gente perdeu tudo, do ponto de vista de equipamentos e estoque mínimo de consumíveis. A gente perdeu tudo. Toda a parte de escritórios ficou tudo debaixo d'água. Fomos pegos desprevenidos e ali já estávamos mal financeiramente. Então ali foi uma pegada. E para ainda entendermos sobre isso, foi exatamente quando eu tinha 18 anos. 2011, eu me formei no ensino médio então em 2010. Recém-aberta a empresa. Recém-aberta a empresa. Então a gente começou a perder tudo. 2013, perdemos metade. Pegamos outra enchente. 2015, pegamos outra enchente. E ali foi o chega. Então trabalhei no segmento de estrutura metálica. Lógico, trabalhou um pouco assim, depois para alguns clientes ativos, mas assim, não vou mais passar uma proposta sobre isso. Foi 2015. Dentro mesmo ainda desse ano que nós tivemos a enchente, a gente também teve um outro projeto que a gente perdemos muito dinheiro financeiro, que era uma montagem de tubulações de amônia, né? Que trabalhava nesse período também, montagem de máquinas em si, né? Então, naquele momento de 2015, movido por um sentimento de derrota, financeiramente quebrado, né? Então eu fiquei devendo para uma cadeia de fornecedores muito grande, né? Que depois foram saldados. Praticamente toda a equipe de Steel Metal ela foi desligada. Então tinha um descrédito muito grande dentro dessa cadeia de fornecedores e parceiros. E para poder me virar, eu pensei, vou ter que viver carreira solo. Então existia muita dificuldade da minha parte, também por ser muito novo, faltava experiência, né? Hoje a gente vai adquirindo experiência, tendo mais amadurecimento. Não tinha muito, vamos dizer assim, um caminho de gestão de pessoas. Então, não queria mais trabalhar com pessoas. Queria seguir carreira solo. Então, ali em 2015, ainda foi praticamente meu último ano dentro da faculdade. O projeto, a Steel Metal, ela deixou de existir quanto estrutura metálica. O CNPJ ficou ativo, né? E já tinha ainda o trabalho de montagem dentro dela. Então eu resolvi seguir carreira sozinho. E eu usava sempre... Então esse ainda é o nosso CNPJ, né? Esse CNPJ é ativo. Só se mudou-se o nome, né? Mas então em 2015 eu comecei a trabalhar com uma equipe muito reduzida. E ao ponto que eu tomei uma decisão. Eu vou trabalhar somente com caldeiras, né? Vou trabalhar com inspeção de caldeiras. Então, o meu primeiro contato com o NR13 foi em 2015, para ser bem sincero. Então, ainda dentro da faculdade, quando eu virei essa chave que eu vou trabalhar com caldeiras, e daí eu fui procurar e eu encontrei NR13, então ali, nessa parte da faculdade, o que se falasse em caldeira dentro da faculdade, eu destruía. Você já passou a direcionar a sua formação para esse tema. Exatamente. Então, a minha base de resistência dos materiais é a estrutura metálica. A minha base é ela, tanto que o meu TCC foi de estrutura metálica, né? Foi num dos projetos de estrutura metálica, que já tinha muita coisa desenvolvida, então a minha base foi ali. Mas nessa parte da faculdade, então, foi basicamente caldeira. 2015 foi puramente caldeira. E eu me lembro que nessa época, a gente viajava com estudantes que trabalhavam dentro dos fabricantes de caldeira. E daí como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que tu resolve tal coisa?
E alguns profissionais ajudavam, outros não ajudavam, porque tenta segurar a informação, a tecnologia do negócio, que faz parte, né? E basicamente foi isso aí. 2015 foi a grande virada. Vou trabalhar como inspetor e me direcionei todo o meu estudo para ser engenheiro de caldeiras, né? Como inspetor, tu tinha alguma referência? Tinha alguém que tu conhecia, que tu admirava? Tinha, na verdade, eu comecei então a estudar o segmento, né, de 2015. Então já tinha aí uma vida como empreendedor, levando muito pau, perdi muito dinheiro, fiquei com o nome sujo, literalmente, até esse período, né? Eu comecei minha carreira de inspetor com o nome sujo. O meu nome era negativado em 2015. Graças a Deus, hoje já passamos por isso e já caiu, já perdemos os históricos, né? E então eu comecei a me aproximar desses inspetores ativos. E me lembro de um dele, né, que era o falecido Sr. Ginter Faller, né? Ele foi uma pessoa que eu tive os primeiros contatos aqui na nossa região, ele é rio-sulense, né? Então ali ele trocava algumas ideias, muito, muito embrionário. Ele também era um senhor que trabalhava bastante e fechava um pouco a informação. E depois eu acabei conhecendo uma outra pessoa chamada senhor Everaldo Castro. Ele é de Caçador. E ele é professor ativo, ele é inspetor ativo, né? Até o dia que tu estiver vendo esse episódio, saiba que você foi um influenciador e uma pessoa que eu me espelhei no começo, né? E esse professor e esse amigo, né? Que até vou mandar uma mensagem para ele depois, que faz tempo que a gente não se fala. E esse amigo, ele começou a NR13 fala tal coisa, calcula vasos de pressão desse modo, eu calculo assim. Então ele me deu as primeiras engatinhadas, vamos falar assim, né? Então, sim, existiu, e essas foram as duas pessoas, né, que me deram um primeiro arranque. Agora conta que você disse que já antes de se formar já tinha começado a estudar mais essa área e a trabalhar com essa parte de caldeiras, né? Quando você se formou, tem uma historinha, conta pra gente, que você se formou e no outro dia já bateu na porta do CREA. Pô, vocês vão pegar essas daí, essas histórias são do mercado negro, não pode entrar no conversa paralela. Mas a história basicamente é assim. Então, como eu estudava isso antes da faculdade, quando eu colei grau, quer dizer, quando eu fiz a última prova, em dezembro de 2015, que a gente se forma, faz a última prova no final do ano, passa, só cola grau ali quando começa o ano letivo, né? Então, em janeiro, quando foi acontecer a formatura, em fevereiro, eu, como, né, não tinha muita capacidade financeira, eu comprei um curso em São Paulo para estudar inspeção de caldeira e vaso de pressão, NR13. Comprei um curso em São Paulo. E cartão de crédito de amigo, né? Esse curso, inclusive, foi o valor que era para ser a formatura, né? Positivo, só que eu também ia financiar a formatura, se fosse a formatura, né? Então eu tomei a decisão, só tenho como fazer ou eu faço a formatura, ou eu faço o curso. E devido ao momento de dificuldade, né, então optei em fazer o curso. Então eu fui em janeiro de 2016 fazer um curso de inspeção de equipamentos voltado para equipamento de NR13, caldeira e vaso de pressão na época. Logo disso, voltado, então, uma rede de contatos muito grande eu fiz ali. E essa rede de contatos, uma dessas pessoas, eu mantenho um fluxo de amizade muito forte. Vou citar ele também, o nome da empresa dele se chama Trajanos Engenharia. O nome dele é Ronilson, Ronilton de João Pessoa, na Paraíba. Ele é especialista em NR12, né? Inclusive hoje faz vários trabalhos sobre NR12 para o Brasil, que ele está fora do Brasil hoje, mas ele mora aqui, então ele vai, enfim. Então eu mantenho muito contato, e foi um contato desse curso. E essa pessoa, depois que eu fiz o curso, ele me mandou um relatório. E ali eu tive a oportunidade não só do que as pessoas estão me falando e como algumas coisas que calculava. Eu tinha, você faz tal coisa. E se nós formos olhar hoje o relatório da NH, a matriz dele é dessa mesma pessoa. Talvez você se lembre dessa pessoa. A matriz do nosso relatório, ele vem dele, da Trajanos Engenharia, de João Pessoa, na Paraíba. Quando você vê esse episódio, você vai se lembrar disso, Nilton. Dito isso, então eu voltei, então eu estava com fome de trabalho.
Quanto cobra? Como não cobra? Como faz? Como não faz? Que eu encontrei uma pessoa que realmente, ele é professor também, que realmente era mais experiente que a galera aí que estava, né? Que ele já era perito e tal. Então, dentro dessa oportunidade, ele, tu vai colar grau quando, Ricardo? Vou colar grau em fevereiro. Não, mas tu tem 60 dias para emitir o relatório. Pô, que interessante, né? Se eu já estou em janeiro e eu já posso vender um trabalho aqui. Então, basicamente, eu fiz a primeira inspeção sem ser engenheiro autorizado. Eu não poderia ser profissional habilitado. Hoje, profissional legalmente habilitado pela nova NR13, né? Então, eu não poderia fazer inspeção, porque eu não tinha ainda o meu registro no CREA. Eu só tinha feito a última prova e nem tinha colado grau. Não era considerado engenheiro, não tinha diploma. E eu fiz, então, a primeira inspeção de forma clandestina. E detalhe, eu já tinha feito, então, uma proposta já dizendo com o business preparado como uma empresa de engenharia. Então, beleza, se comercializou a inspeção, eu fui lá e fiz a inspeção. E disse que o prazo de entrega era 60 dias. Entenderam? Sim. Então, eu colei grau no dia 13 de fevereiro de 2016. Era um sábado. Na segunda-feira, então, dia 15, eu emiti a primeira RT. Já tinha registro no CREA daí. Daí no dia 15. Mas a inspeção aconteceu umas 2 semanas antes. Interessante. Foi uma brecha que não poderia ser usada, né? Mas casou ali, né? Lógico que eu disse que eu fiz inspeção no dia 15 de fevereiro, né? E nós temos esse registro. Certo, então. Então, o Ricardo nasceu, teve o sonho de ser cabeleireiro, depois se apaixonou pelo ramo metalúrgico, fundou a empresa de estrutura metálica, passou a se interessar por caldeira, virou inspetor e aí veio a ANH Engenharia, que hoje é a ANH Eng. Ricardo, como que foi essa sucessão de nomes? Por que surgiu esse nome? Qual que foi a ideia dele? Essa é uma história, eu acho que é uma das histórias da base mais bonitas da NH. Porque mesmo que o nome antigo dela fosse Steel Metal e a gente abandonou totalmente esse segmento, é o mesmo CNPJ. Quando a gente teve, então, esse período de virar 2015, eu já homenageei meus pais nesse período, com o nome de ANH Engenharia. Mas ele era nome fantasia. O nome ANH Engenharia, então, ele tem sim o nome do A de Altair, N de Nelly e H de Henriqueta, Engenharia, tudo inteiro. Então, em 2015 nasceu esse nome fantasia, mas simplesmente fantasia, não tinha nenhum registro, não tinha nada. Tanto que essa proposta, como falei, era ANH Engenharia. E ficou assim por muito tempo. Quando a gente entendeu que o mercado, de modo geral, então só para pontuar, 2015, o nome Steel Metal ele deixou de ser usado, por mais que estava dentro da nossa razão social, e ele ficou como ANH Engenharia. Não se falava mais o nome Steel Metal, simplesmente falava ANH Engenharia. Tanto quando botava na internet, ligava aí da Steel Metal, não, aqui é da ANH Engenharia. Mas esse nome existe, mas não é usado, não é nome de razão social. E em 2020, a gente entendeu que todo o nosso trânsito de informações era digital. Nossos clientes estão longe de Rio do Sul. Eles não estão perto. As grandes máquinas, os grandes trabalhos não estão em Rio do Sul. No ponto de vista de caldeira, que é o nosso segmento. Então, como nós tínhamos muito fluxo de informação de digital, e muito pouco, por mais que a gente mantenha uma matriz de entregar documento, nós sempre tivemos essa pegada de entregar documento digital. Em 2020, a gente entendeu que isso era só mais para o digital e menos para o papel. E dentro dessa visão, a gente começou a se comportar sim como uma empresa digital. E se nasceu todo um projeto e estudo de entender para onde ia a ANH Eng, como que nós ia transformar a ANH Eng, como ia ser a política de gestão da ANH Eng. Dentro de 2020, ainda em plena pandemia, né, se nasceu então o nome ANH Eng, abreviado, para dar sentido ao digital. Então, todo o nosso fluxo de informação
já era digital em 2020. A gente basicamente pegou todo esse conceito de política de empresa e realmente deu uma cara digital também para o nome da empresa. Então, no dia 31 de dezembro de 2020, a gente publicou um vídeo, né, onde a gente realmente mudou toda a nossa estrutura de digital, inclusive nossa logo. Então, se enterrou mais ainda o Steel Metal, se arquivou o nome ANH Engenharia e nasceu, então, no dia 1º de janeiro, né, de 2021, o nome ANH Eng. Inclusive, esse vídeo está no YouTube, que ele faz parte da nossa cronologia institucional. Né? E está lá eu falando, né, nosso antigo escritório, né, bem-vindo 2021. E conta pra gente, onde é que era o antigo escritório? Ou o primeiro escritório? Tu pensava em trabalhar sozinho, tu falou. Lá atrás tu pensou, vou seguir carreira solo. O primeiro escritório da ANH Eng, por incrível que pareça, foi dentro da Steel Metal. Então foi onde era a fábrica da Steel Metal. Com esse retrocesso, como eu expliquei, ele acabou indo para uma sala aos fundos da garagem da casa dos meus pais. Um pouco recurso, né? Basicamente era uma sala menor que essa sala que nós estamos utilizando para gravar o podcast. E aqui onde nasceu muita ideia, muita coisa que a gente não sabia onde queria chegar. Mas ali se nasceu o escritório somente da ANH Engenharia. Né? E no ano de 2021, que foi o ano passado, então a gente se tomou como ação devido a gente teve um crescimento, né, de pessoas. E estar dentro daquele 4x4 não se comportava mais. Então, a gente acabava invadindo cozinha da casa dos meus pais, sala da casa dos meus pais, o banheiro não comportava mais o fluxo de pessoas e não cabia nós estarmos, por exemplo, em 4 pessoas dentro de 4x4. Né? Você se lembra bem, você trabalhava lá já naquela época, né? Trabalhava lá. Então, era eu, você e o Leandro, né? E daí, quando veio ainda depois o Julian e o Paulo, não se comportava mais ficar mais dentro daquele espaço. Né? Aí se nasceu, sim, um novo endereço, um novo projeto, um novo investimento e um novo conceito que nós aplicamos aqui. Mas essa foi a cronologia de como chegamos até aqui, como estrutura. Né? E na questão de adquirir mais conhecimento para ti, tu procurou fazer uma pós-graduação. Para quem não sabe, que curso de pós e por que fazer esse curso? Eu, então, sou engenheiro mecânico de graduação e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. A intenção de fazer engenharia de segurança do trabalho, basicamente, era um entendimento de análise de risco sobre uma visão de segurança da NR13. O meu entendimento como empreendedor é que vai chegar um momento que todas as NRs vão necessitar ter um engenheiro de segurança do trabalho sendo responsável também por aquela atividade. Então, eu estou num momento aqui de estudo. Eu preciso dar uma movimentada. Por mais que a gente nunca deixe de estudar, né? Estuda bastante, mas como que eu faço para proteger a NH disso? Então, o Leandro, né, que é faz parte aqui da nossa equipe, ele falou, vou começar um curso de engenharia de segurança do trabalho. Para que ele fez, eu não sei. Eu não sei para que ele usa, mas ele falou que ia fazer. E ele falou, vamos fazer também? Vai chegar um momento, no meu entendimento, que isso vai ser obrigatório, vai ter que ser graduado e especialista. Foi arrastado. Basicamente era assim, eu e ele, né? Nós então se formamos na graduação juntos, se formamos na pós-graduação juntos e trabalhamos juntos. Sempre andamos juntos nessa carreira de engenharia, né? Então, basicamente assim, eu vou fazer tal matéria, vou fazer também. Eu vou falar com tal professor, eu vou também. E assim nós andava. Eu vou fazer o curso de pós-graduação. Tá. Eu fui um pouco... Ele me arrastou, mas eu sempre tive aquela... Por que eu vou fazer? Então, dentro de uma análise SWOT, eu fui fazer justamente para proteger a NH, que se isso acontecer, nós estamos tranquilos, né? Porque lá dentro do nosso RT já aparece engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, nós já estamos ok quanto a isso. Então, foi uma análise de risco. E segundo, porque o Leandro me arrastou. Essa é a verdade. Né? Por ter sido aqui em Rio do Sul, também facilitou. Também tinha o curso já aqui na cidade. Daí isso facilitou bastante. E também, o grande legal disso
é que também nasceu um terceiro sentimento, um melhoramento do network, né? Aumento do network, né? Então tu acaba, querendo ou não, fazendo contato com muito mais pessoas, né? Que são pessoas que vão acabar se envolvendo na área de engenharia de segurança. E, consequentemente, vai cair em NR13, que, consequentemente, vai cair em Caldeira e que esperamos, turma de engenharia de segurança do trabalho, tamo junto, né? Tem que contratar a NH. E fala pra gente sobre o teu TCC da pós. Tá. Aí, movido por esse sentimento focado dentro da NH Engine, né? A gente aqui tem um entendimento tecnológico de como se aplica técnicas voltadas em caldeiras. E muitas dessas técnicas voltadas para a segurança de equipamento, eles não estão dentro da NR13. E existe uma infinidade, um leque muito grande. A gente não pode falar que é falhas, mas assim, que não dá visibilidade para aqueles possíveis danos e inseguranças que a NR13 ela não está te mostrando. Então, a gente pegou aqui um dos aspectos que a gente entende que dá um problema de segurança, né, no final do trabalho, né, segurança de trabalho para a equipe de operação. E, basicamente, esse foi o tema do meu TCC. E o meu TCC ele falava sobre pressão mínima de trabalho admissível. A gente sempre ouve falar a palavra PMTA, né, a sigla PMTA, de pressão máxima de trabalho admissível. Porém, nós não nos atentamos que caldeiras têm um range mínimo de operação também. E alguns tipos de máquina que faltam, os dispositivos de segurança, quando a gente está numa faixa que a gente opera muito baixa a pressão da nossa caldeira, isso não significa que nós não corremos risco de segurança. Então, basicamente, o que é pressão mínima de trabalho admissível sobre ao possível dano numa curva de operação de bombas para o bombeamento hidráulico de água da caldeira, ou seja, a alimentação de água da caldeira. O quanto isso ocasiona de risco para a operação, o quanto isso pode ocasionar num possível sinistro, explosão, sucessivamente morte. Né? Então esse foi meu tema. E o resultado do tema, basicamente, é uma nova redação, tem toda uma fundamentação técnica de como fazer essa análise, né? De uma redação de como a gente cria mecanismo para, então, a PMTA, só que o M seria a mínima, né? Pressão mínima de trabalho admissível. Esse foi o tema, né? E o resultado disso era um novo texto para NR13, NBRs, e assim, esse foi o tema do TCC da pós, né? Que muito desse tema já é um desenvolvimento da NH. Basicamente, eu peguei uma das tecnologias da NH que nós já aplicávamos e dei visibilidade dentro de um trabalho científico. Né? E sobre os serviços, então, prestados pela ANH Eng? Começamos com a inspeção NR13. Quero que você diga para quem não sabe que a gente presta outros serviços também, de consultoria, assessoria, eficiência energética, implementação de caldeiras novas. Quando que foi o início desses novos serviços a serem prestados? Teve algum cliente que precisou? Alguém entrou em contato? Tu viu uma chance, uma oportunidade? Bom, para a galera entender então a primeira parte, né? Hoje nós como um time, né, entendemos que somos especialistas em caldeira. Não somos dono da verdade, claro, né? Mas nós entendemos que somos especialistas em caldeira. E para a galera entender, a NR13, do ponto de vista de inspeção, ela, para nós, quanto NH, só fazer a inspeção acaba se tornando pouco como business, né? É muito pouco para nós, quanto como business. Nesse momento aqui, a gente começou quando começamos a fazer a inspeção, junto como um time, cada um agregando um pouquinho. Aqui nós temos dentro da inspeção, aqui nós temos um problema X, que foi um problema ocasionado de cálculo. No outro lugar, aqui nós temos um problema de projeto. Aqui nós temos um problema de fabricação. Aqui nós tivemos um problema de montagem. Basicamente, a inspeção é achar problema. O resumo de inspeção é achar problema. E mais resumidamente ainda, uma pergunta-chave na NR13 vai explodir? Sim ou não? Segunda pergunta na NR13 base, resumo, né? Quando? Vai explodir, se ninguém fazer nada, um dia vai. Basta saber quando. Se, por exemplo, se nós olhar aqui
essa data e dizer que vai ser daqui 50 anos, pô, eu posso operar até 49 anos. Tá ok, né? Beleza, então a pergunta é, vai explodir quando? Essa é a pergunta resumo do nosso entendimento no R13. Mas o grande problema era, pô, a gente está vendo aqui uma cadeia de problemas muito grande na inspeção. E a gente não consegue mais atuar, porque resolver na inspeção é muito caro. Ele depois podemos falar mais um pouco sobre os PAR, né? Mas dentro disso, quando a gente achava então esses problemas, a gente começava então a fazer contato com esse pessoal que são os construtores, né, os fabricantes. Pô, por que você fez tal coisa? Por que você não poderia ser feito dessa outra forma? Como que a gente resolve tal situação? Então se nasceu da seguinte ideia, pô, se eu já estou vendo esse problema muito tempo depois, por que eu já não atuo na base? Então, sim, no momento que a gente começou a entender que a gente via problema na inspeção, se nasceu, então vamos fazer consultoria para começar uma caldeira certa. E vamos ajudar essa galera. E ali se começou então a idealizar, a fazer consultorias de implantação de caldeira. Então nasceu sim, de inspeção, de encontrar problema. Encontrar problema para mais. Agora resolver é caro. Tem que resolver, vamos resolver. Mas é muita energia para conseguir resolver isso dentro de um cliente. E para nós, querendo ou não, fazer inspeção acabou se tornando muito fácil. Por que se tornou muito fácil? Porque é muito fácil engenheiro de obra pronta. É muito fácil engenheiro de caldeira pronta. Tu vê, por olhar clínico, quando a gente entra na caldeira, lá está com problema. É só pegar a foto, medidas e fundamentar. Se tornou muito fácil viver isso. Só que é muito ruim tu chegar num cliente, ó, aqui nós temos um problema. É muito mais legal e divertido começar o negócio certo, ter resultado e seguir a vida sempre certo. Vamos lá. E se deixar esse erro? A prática já comprovou, o histórico já comprovou que nós vamos ter problemas sérios de catástrofes e sinistros. Mas basicamente se nasceu um leque de oportunidades dentro do NH, porque em inspeções a gente via muitos problemas. Foi isso. Foi aí que nasceu essas ideias. Legal. Havia um erro, o erro precisava ser consertado ou evitado, e assim se viu uma nova possibilidade de mercado, né? Exatamente, um input de inspeções. Essa foi a verdade que nasceu outra parte da NH. E então a gente passou a fazer essas consultorias de implantação de caldeira, então auxiliando os clientes a definir a caldeira ideal para eles, auxiliando na compra, tendo um olhar amplo hoje quanto aos fabricantes. Você analisa que eles estão evoluindo, eles estão partindo por um bom caminho. Como está esse relacionamento e esse avanço deles no mercado? Então, basicamente, para nós falar dos fabricantes e trazer isso para dentro da nossa casa, nós acabamos, então, hoje nós somos muito focados em implantação de caldeiras novas, né? A inspeção, querendo ou não, que é a continuação do nosso negócio, é o nosso, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, né? Nós focamos em se aumentar o nosso leque de inspeção. Mas nós ajudamos os nossos clientes a implantarem bons projetos. Basicamente, então, a gente faz toda uma análise de como tem que ser essa caldeira. E o fabricante, quando ele recebe essa análise, ele começa a ter entendimento de como o mercado está se comportando. Que o mercado está se comportando. Olha, eu não quero mais comprar qualquer coisa. Hoje eu quero comprar uma caldeira segura, econômica, e que me entregue para a minha equipe, querendo ou não, ergonomia, conforto. Eu não quero mais que o meu colaborador fique levando sem uma carga excessiva para ter um problema de ergonomia. Então, se nós formos olhar para o mundo dos fabricantes, a partir do momento que o mercado começa a comprar, não sim caldeira, mas sim comprar uma solução técnica para a caldeira, eles automaticamente a régua começa a subir. Porque já vem um desenho, o comprador, através de uma consultoria, ele já está vindo com informações muito mais refinadas. Se nós formos olhar o mercado do outro lado, que se nós formos colocar na mesa do fabricante, ele começa a olhar, opa, eu não vendo mais meu equipamento que é de prateleira. A régua subiu. Então esse é o primeiro input que a gente percebe que o fabricante ele sobe, ele começa a subir. E o segundo caminho, que agora a mensagem que nós aqui, quanto NH, precisamos comunicar para esse segmento de inspeção,
é como nós aprovamos essas máquinas. Como que a gente comunica para quem está lá do outro lado construindo que a gente quer um equipamento seguro. O que eu quero falar com isso? Se nós, inspetores, assinarmos um problema, vamos falar assim, liberarmos um problema, o fabricante está confortável. Porque, o inspetor da caldeira liberou. Por que eu estou errado? Por que sempre liberou e agora tu está dizendo que está errado? Por que sempre foi assim e agora vocês estão dizendo que está errado? Não estou falando vocês agora contra a NH, estou falando nós como uma classe de inspetores. Né? Estou unificando todo mundo. Né? Se tem uma classe que fala que está certo, a régua não sobe. Se tem uma classe que diz que está errado e ajuda a fazer certo, os fabricantes sobem. Então, para mim, são duas vertentes. O comprador, a empresa que está usuária da caldeira, ela começa a fazer uma compra mais técnica, o fabricante ele sobe. Se os inspetores começam a fazer um trabalho de não liberar caldeiras que tem problema, essa régua também sobe. Porque no final vai bater no fabricante. Ele realmente é o vendedor da máquina. Concordem comigo que se eu não aceitar o produto ruim, ele vai ter que ser melhorado? Certo? Certo. Então, se ele vai ter que ser melhorado, consequentemente, o fabricante ele vai subir a régua. Então, na minha visão, eu acho que isso não demora, a galera está estudando. Na minha visão, sim, os fabricantes eles estão subindo os degraus. E isso é saudável. De modo geral, hoje tem mais fabricantes aqui na nossa região do Alto Vale do Itajaí que eles estão requerindo ao código certificando o ASME, né, para suas fábricas. Então, cada vez mais as fábricas estão mais aprimoradas, entregando produtos com maior qualidade, com projetos mais seguros. Existe, sim, uma crescente ainda. Nós não chegamos, nós estamos engateando ainda nisso, na minha visão. Tem fabricantes que acabam se destacando, claro, tem, né? Tem os players que se destacam, né? Mas os que estão vindo de base estão vindo forte e eles estão se aprimorando. E, consequentemente, se os que estão, vamos dizer assim, no topo também não continuarem evoluindo, eles vão ser alcançados. Então, não é só uma competição entre eles, é uma questão de compras e de quem libera. Então, é uma régua que está subindo e eu acho que vai ficar bom. Você até citou a questão de ergonomia, né? Quanto aos operadores, o que está mudando na profissão deles? As novas caldeiras, elas estão auxiliando eles? A mentalidade deles também está mudando? A régua está subindo? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Eu entendo que hoje não se encontra mais aquele profissional que está disposto a se machucar. Ou seja, vender saúde por dinheiro. Eu estou falando que assim, falando em caldeiras a lenha, né? O cara ficar ali batendo lenha todo dia, vai chegar um momento que ergonomicamente o cara vai ter uma lesão. O próprio calor, a boca abrindo, fogo. Mas o grande problema ainda é peso. Fogo já se tinha um entendimento. Por mais que sim, tu tens um problema insalubre em alguns casos, né? Mas o grande problema é peso. Se nós formos olhar para a NR13 de modo geral, o começo, a gente não tinha uma qualificação de escolaridade. Não sei como que era bem a primeira NR13. Não sei se exigia alguma escolaridade. Não tenho esse conhecimento. Precisaria olhar. Mas eu sei que chegou um momento que era obrigatório para participar do curso de operador de caldeira o ensino médio. Então, olha só que interessante como a norma está se comunicando com o mercado ao longo dos anos. No meu entendimento, não se tinha assim nada, se começou a cobrar um nível de escolaridade. Então, ou seja, para participar do curso, precisava ter um ensino fundamental. E para operar caldeira, de modo geral, o cara tem que atender toda a legislação para ser operador daquela caldeira. Então, se eu não posso nem participar do curso, como é que eu vou ser operador? Então, ele exigiria ensino fundamental. Agora, eu me lembro qual foi, eu acho que foi 2018, quando mudou, não me recordo exatamente qual foi o ano. Se necessitou, então, que esteja ensino médio completo para participar do curso, para ser operador de caldeira. Então, vejam que houve um aumento de escolaridade. Mas, o que eu quero falar com isso? As técnicas de como se opera a caldeira, devido ao nível de robustez das máquinas, principalmente focada em segurança e entendimento de como ela funciona,
Se tu não entender o básico de física e química para o que é um fluxograma simples, você vai ter bastante dificuldade para operar a caldeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada vez mais o operador ele está se qualificando. O operador, de modo geral, a gente percebe quando vai na inspeção, eles têm fome de conhecimento. Eles fazem muito questionamento. E nós gostamos desses questionamentos. Eu vou falar por mim. Eu acredito que quando vocês vão a campo também, quando eu vou a campo e tem um operador, por que isso acontece tal coisa? Eu paro o que eu estou fazendo. Fico louco com aquela pergunta. Tenho fome de responder aquela pergunta. E da outra parte tem fome de fazer pergunta. E a gente percebe que cada vez mais a equipe de operação tá tirando dúvidas, está crescendo, está estudando. Então, o que eu quero dizer com isso? As caldeiras que são a lenha e têm problemas ergonômicos vão ficar sem operador. Eu não estou falando que a classe vai deixar de existir. Eu estou falando que a classe não vai querer mais trabalhar nessas caldeiras. Porque se eu sou um bom operador, se eu sou um bom colaborador, eu vou procurar uma empresa que me dá condições de operar aquela caldeira com segurança e com o mínimo saudável para eu continuar, né, aquela atividade. Então essa é a minha visão, de modo geral, de como isso está se comportando no Brasil, como essa equipe de operação está se comportando no Brasil. É isso aí, então. E já comentou que seria bom para os fabricantes se os inspetores fossem mais críticos, né? Vissem os erros ali e apontassem para eles. Porque se todo mundo aceita, continua do mesmo jeito. Mas em relação aos inspetores também. Quando tu partiu lá da faculdade, teve algumas influências. Do que tu vê hoje, do que tu encontra hoje, o mundo dos inspetores. Avançaram também, estão mais estudando mais, estão sendo mais críticos, a régua está alta também para eles? A gente acaba fazendo um trabalho aqui dentro da NH que a gente acaba tendo contato com muitos inspetores do Brasil inteiro. A gente tem uma cultura de divisão de conhecimento com esse pessoal e traz eles para dentro da casa aqui da NH, né? E eu entendo a minha visão, né? O pessoal que é mais antigo, vamos falar assim, a old school, a velha escola, esse pessoal, eles não concordam com algumas mudanças. Eles não é uma crítica construtiva, eles não se atualizam. Eles não quiseram buscar o que realmente, como está acontecendo, como se hoje deve se fazer caldeira. Não que no passado não se deveria usar a mesma técnica que hoje, muito pelo contrário, se deveria. Mas não era cobrado. Simplesmente a classe dos inspetores, ela entendia que simplesmente uma válvula calibrada era suficiente, ou até mesmo ter uma válvula de segurança era suficiente. Então, essa old school ainda força esse tipo de condição. E muitas das vezes são trabalhos que são muito pobres de conhecimento, muito pobres de informação. Simplesmente o profissional olha, fica 1 hora do lado do equipamento, assina RT e bota um documento e vai embora. Isso acontece. A gente pega isso. Porém, essa galera que está estudando, vamos dizer assim, né, tá ainda nessa fase aí nessa faixa etária de formação há 40 anos, tô dando essa faixa aí mais ou menos. A galera tá estudando muito. Muito. Quem vem forte. E a old school vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás. Então, os inspetores estão subindo a régua. E vão subir. Porque, querendo ou não, eles, no final, é que têm o poder de decisão. Basicamente se o inspetor, se o PLH não concorda, e ele justifica, ou lógico, ele não assina, como é que liga? Sabemos que só se pode operar a caldeira se eu tenho também o relatório de inspeção aprovado para aquela máquina. Está liberado? Está aprovado? Pode operar. Se o PLH não concorda, a máquina, entre aspas, né, não deve ligar. Aí vem outro inspetor. O cliente entra em litígio com esse inspetor, não concorda. Eu estou falando num caso mais extremo, né? Muitas das vezes, hoje as empresas também estão amadurecidas, né? Elas, como nós, inspetores, estamos sabendo fundamentar o problema, eles começam a olhar para aquilo, realmente, isso aqui nós vamos ter que arrumar. Aí chama todo mundo para a mesa e vamos arrumar.
Mas os que não, quando ele entra em litígio com o cliente, isso é, na minha visão, é um erro muito sério do usuário da caldeira, não acreditar naquela base de dados, quando muito bem fundamentado, né? E ele vai procurar um outro profissional. Se ele encontrar um outro profissional que ele também tem o mesmo entendimento e ele não assina, isso vai ser saudável. Então o problema é quando tem alguém que assina, né? Que daí o outro perde a credibilidade. Um libera e o outro não libera. Mas como? Eu vou naquele que libera. Como é que um consegue e o outro não? Começa a dizer que aquele que aplicou uma boa técnica e conseguiu... Não que ele buscou pelo em ovo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que ele conseguiu prever uma catástrofe. Ele fez um bom trabalho técnico, né? Ele foi desmerecido. É frustrante para esse profissional. E isso acontece. Já aconteceu aqui com a gente. E a gente sabe que vai acontecer ainda. Só que a gente vê menos isso acontecendo. Sim. Em relação à frustração ou trabalhos difíceis que a ANH já realizou, pra ti, qual que foi o mais doloroso, assim? Não teria mas o maior doloroso, Júlia, é morte. Morte escorre uma lágrima, que para falar tem que segurar na cadeira. Morte é bucha. Explosão de caldeira é o mais pesado, porque ele é muito cruel do ponto de vista do que acontece, né? Com a instalação, né? Com o patrimônio em si e com as pessoas que estão em volta. Quem sofreu o dano, né? A pessoa que talvez venha a óbito, a família. Mas o dano emocional da equipe como um todo é difícil de resgatar. Além de quando a gente é acionado por esses movimentos de guerra, de morte, né, de óbito, não é um negócio que a gente gosta muito de fazer, mas alguém tem que fazer, né? Ir lá e periciar criminalmente aquela situação é muito pesado. Tudo que a gente ouve falar de IML, bombeiro, polícia civil, polícia militar, delegado, Ministério Público, Ministério do Trabalho, isso aí dá todo mundo. Tu só vê cabeça branca, paletó, tá todo mundo lá do lado. E acontece, tá todo mundo lá. A gente vive isso. E tu tá num lado, que geralmente nós somos contratados pelo cliente usuário da caldeira, né? Que tá desesperado. Porque não só ele tá com todo esse volume de diplomata dentro da tua indústria, como também quanto tempo essa fábrica vai ficar parada para reparar e se dar reparo essa máquina, né? Então tu tá laudando uma condição que uma condição criminal, né? Uma morte, laudando uma condição de perícia, e ao mesmo tempo como que tu tá formalizando um plano de ação e montando recursos financeiros, humanos, materiais e assim sucessivamente para conseguir reparar. Muitas das vezes não dorme. Porque é ao mesmo tempo que tu está calculando, projetando, desenvolvendo fornecedor local para conseguir botar aquela máquina para rodar com segurança, novamente. E o que é possível. E muitas das vezes essas máquinas tu tem que fazer um reparo. Vamos fazer um reparo paliativo para botar para rodar. Tem famílias que necessitam dessa indústria. E geralmente as empresas têm um abalo social muito grande quando isso acontece. Uma responsabilidade social sobre quantas famílias se alimentam daquela indústria, né? Então botar essa máquina para rodar é muito doloroso, movido por todo esse sentimento. Mas o detalhe é como que nós que estamos na fase de botar a máquina para rodar, a gente faz um reparo que suporte muito tempo. Por que isso? Porque não é paliativo. O paliativo em caldeiras, a gente não pode pensar que é um paliativo para rodar por pouco tempo. Não pode ser dessa forma. Mas não dá para ser 1 ano? Compra uma caldeira para rodar em 1 ano. Porque assim, tu vai ter que comprar outra caldeira, isso é fato. Não vamos poder ficar com essa bucha, né? Nós vamos ter que mudar. Mas beleza, vamos começar um projeto para comprar outra caldeira. Não faz muitas vezes em 1 ano. Envolve uma estrutura de recursos para fazer outra caldeira muito grande. Só que eu preciso rodar minha indústria. Então, essa máquina que explodiu, ela precisa sim ser reparada com segurança. Então, vamos lá.
movido por um momento de emocionalmente todo mundo abalado, pressão psicológica do proprietário, muitas das vezes, né, para botar essa máquina para rodar, e perícias que estão ali com a máquina parada que ninguém pode colocar a mão enquanto eles estão periciando. E tu tendo que saber arbitrar com todo esse pessoal, que é um pessoal com QI, né, vamos ser sinceros, que não, todo mundo elevado ali, né? E quantas horas tu dorme quando tu vai botar isso para rodar? Quando é assim, é 24 horas. São equipes que tocam 24 horas. E quem tá do outro lado, que no caso nós está gerindo tudo isso, é pesado. Dói. Esses são os piores trabalhos, né? Esses trabalhos dói. Eu me lembro de alguns, né? A gente já executou alguns aqui e não são saudáveis. Porque eu imagino que pra gente que vai inspecionar uma caldeira periodicamente, já colocamos o nosso nível, né? Colocamos tamanha dedicação e certeza de que tá segura. Imagina numa caldeira que aconteceu algum sinistro pra gente ter certeza, né? Novamente que não vai dar nada de errado no patrimônio, né? Aqui eu quero fazer um adendo. Além de doer muito, o interessante dentro que até na nova atualização da NR13 ela colocou algumas normas de pós-construção. O interessante, quando eu comecei essa narrativa falando quando o equipamento explode, a gente consegue saber. A gente consegue ter uma noção de quando aquilo está com problema. A gente consegue prever. A gente consegue prever. Então, quando a gente sabe que a gente consegue prever, a gente tem conhecimento de causa aqui dentro do NH que a gente consegue prever quando vai acontecer algum sinistro, e a gente vai num lugar onde que outro profissional não preveu e liberou, dói. Porque é um colega ali. E muitas das vezes esse colega, ele tá ferrado. Porque ele liberou. O PLH que liberou essa caldeira para operar, que teve o sinistro, ele tá ferrado. Esse cara tá ferrado. Por quê? O empreendedor, de modo geral, o entendimento base é ele pagou para alguém fazer. Se alguém fez e disse que estava certo, quem que vai pagar a conta? Ele entendeu que estava seguro. Ele entendeu que estava seguro. É a responsabilidade do inspetor atestar a segurança da máquina. Né? Exato. A gente tem que entender que ele é a profissão do dono, ele é empresário. A função dele é contratar um PLH para a caldeira dele. Ele contratou. Esse PLH foi lá e disse que estava certo. Poderia ter explodido? Não. Por que explodiu? O cara não fez o trabalho dele. Esse cara está ferrado. E, de modo geral, falando aqui da NH, nós somos contratados pelo usuário da caldeira, pelo empreendedor. E ele vai querer tirar do dele. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de eu não quero pagar essa morte. Nem estou falando financeiramente, estou falando criminalmente. Eu vou passar a responsabilidade para outro. Então ele nos paga para fazer isso. E, por conhecimento de causa, nós acha. E o inspetor cai. A gente tem alguns relatos aqui que sai caro para o inspetor. E mudando um pouco de assunto, o que você pensa do futuro das caldeiras? Novos combustíveis, novas tecnologias, a automação tem evoluído bastante. Alguma coisa que antes já não era pensado e hoje em dia uma caldeira que não tem determinado dispositivo já é considerada ultrapassada. O que os clientes estão pensando? Eles estão pensando já em se atualizar e colocar equipamentos novos nas caldeiras porque eles sabem que o concorrente já colocou e que eles vão ficar para trás com a caldeira deles? Falar basicamente como que isso está se comportando. O usuário da caldeira, ele visa payback. Então, atualizar é um caminho quando se tem payback. Falar de outros combustíveis, modo Brasil, hoje a gente vive uma crise de dois caminhos. Hoje os dois maiores combustíveis utilizados é biomassa e gás natural. Né? Gás natural, hoje, de fonte fóssil, é caro. Porém, tem alguns lugares que, por logística, se usa gás natural. Ponto. Biomassa, quem então, por ser caro o gás natural, então migra para biomassa. Então tem muito usuário de caldeira biomassa. Então falta biomassa. Hoje o mercado do valor de biomassa, ele tá... Quem tem a biomassa para vender está ganhando dinheiro, de modo geral, né? Tá bem. E quem está comprando, tá mal, né? Porque tá caro comprar o combustível.
Hoje, nossa matriz energética não se vê gerando vapor a não ser com um desses dois combustíveis. Vai ser por muitos anos dessa forma. Sempre vai ser uma briga assim. Ah, o cavaco tá caro. Ah, eu vou usar outra fonte. Qual? Tem gás natural. Muito mais caro. Tá, vou ficar. Quem está no gás natural, vem para a biomassa. Até uma discussão, basicamente assim, quem está na caldeira elétrica vai para uma caldeira de gás GLP, quem está no gás GLP vem para o gás natural, ou vai para o óleo, né? E quem está no gás vai para a biomassa. No final, todo mundo cai na biomassa. Eu não vejo, por muitos anos, a mudança dessa matriz energética à base de combustão no Brasil. Exemplo, caldeira elétrica à base de resistência com energia solar. Não vejo isso acontecendo na indústria. Não vejo isso acontecendo. Então, ou é base fóssil gás natural, ou é biomassa, floresta. Minha visão é essa. E o cliente, ele visa a atualização da máquina pensando em payback. Puramente. Então, a atualização do dispositivo, contando que a máquina está segura, né? Eu só atualizo se eu tenho payback. Isso eu estou falando de quem está rodando. Quem vai colocar uma máquina nova, daí nem vê, né? Porque assim, eu tenho um valor para investimento para investir numa máquina com uma automação standard, né? Hoje, caldeira sem automação é standard, né? Tem que vir. Ou eu vou para uma automação bem mais robusta, ou um conceito tecnológico de combustão bem mais robusto. Quando eu boto o valor de investimento A menos o valor de investimento B, a diferença entre os dois, e ir para a automação mais robusta, nos nossos caminhos de estudo de implantação de caldeiras novas, puramente para o empreendedor, payback, retorno de investimento, é robusto. Eu não vejo o empreendedor, por experiência aqui de mesa, o empreendedor não aportando dinheiro, recurso financeiro, para fazer uma máquina com automação robusta, top. O mercado de caldeira nova não coloca maquininha. Coloca maquinão, vamos falar assim. Não compra mais o on-off. Não compra mais o PIDzinho simples. As máquinas que tem indústrias aí, até de médio porte, pequeno médio porte, colocam máquinas com automação parruda. Não bota mais coisinha meia boca. Por quê? Porque o combustível é caro. Por quê? Retorna. Então tu vai ter segurança e retorno financeiro. Então não faz sentido. Se paga. Se paga. E nós, né, aproveitando aqui para fazer uma propaganda, né, nós somos puro implantadores desses níveis robustos de automação. Nós temos conhecimento aqui, né, de implantar todas essas técnicas. Mas novas técnicas que nós desenvolvemos aqui dentro da NH, que são aplicadas dentro dos nossos clientes, se tem resultado. Todos eles têm resultado. Graças a Deus, nós estamos conseguindo implantar junto com os nossos clientes esses novos conceitos, essas novas tecnologias. Quanto a você, já alcançou algum objetivo desde que iniciou? Já. E algum assim que você tinha, talvez como meta de vida e agora teve que estabelecer outra? Assim, vamos lá. Todos nós temos sonhos e metas. E a gente é movido por esses objetivos, né? Mas a partir do momento que você alcança ou chega próximo, que agora eu vou falar de mim, tu sobe a régua. Então, posso falar assim, já alcancei alguns objetivos traçados no passado e hoje tenho novos objetivos. Todos eles nascem de um sonho, claro, mas depois tu materializa nisso num número que é possível de alcançar e busca ele. Hoje, de modo geral, o grande sonho e sim objetivo hoje como empreendedor e sim como NH, né? Estou falando aqui do nosso negócio NH, é transformar a nossa equipe de modo geral com inteligência emocional e capacidade de se tornar líderes, de gerir outras pessoas, para ter outras Júlias, outros Julians e que vocês possam gerir essas novas pessoas. Hoje, o meu sonho é transformar vocês em grandes líderes. Hoje, esse é o meu objetivo. Caminhamos para isso, mas não caminhamos sozinhos. Temos que estar de mãos dadas, né?
Então hoje o meu objetivo é crescer como equipe, como time, e ver isso acontecer. Hoje é um sonho, é um objetivo. E em relação a serviços ou projetos desenvolvidos pela ANH, tem algum sonho que você pensa em Boa, eu ia esquecer desenvolver? desse. Eu ia esquecer. Bom, basicamente, nós somos uma empresa de base tecnológica. Então, nós observamos como caldeiras e como o mercado se comporta, como essas operações, como a gente tem muito dados de muitos clientes, como esses dados, esses comportamentos de fábrica se comportam, e a gente começa a observar aquele desvio. Pô, se aqui eu tenho uma oportunidade e eu consigo arrematar essa oportunidade com tal dispositivo ou com tal peça, a gente está fazendo nosso cliente ganhar dinheiro. E nós, de ponto de vista de serviços, a gente acaba tendo sim a consultoria de implantação dessas tecnologias para caldeiras, vamos falar assim. Só que eu resolvi o problema desse cliente porque eu vi esse comportamento. Só que então a gente desenvolveu essa tecnologia para ele, né, para aplicar no processo dele. Só que daí a gente olha para o vizinho, pô, ele também tem o mesmo problema. A gente olha para o outro, pô, mas ele também tem o mesmo problema. Beleza, e aquilo ficou um pouco morto, ficou salvo aqui na nossa base. Depois de 90 dias nós estamos em outro lugar, o cara, eu tô com um problema. Pô, cara, eu já resolvi isso assim, assim, assado. Então, nós somos uma empresa de base tecnológica de prestação de serviço. Porém, num dessas observações, esse input desse problema, de que estão nas caldeiras, né? Toda solução nasce porque alguém tem algum problema, né? A gente aqui está na fase de desenvolvimento de um produto, acredito que por enquanto será o único produto da NH. E nós estamos na fase de desenvolvimento de um sistema de recuperação de condensado, que ele é totalmente focado em rentabilidade, em rendimento da caldeira perante o custo operacional da fábrica. Então, ou seja, ele destoa da caldeira, ele é um acessório de processo que não é da caldeira, mas que beneficia a caldeira, mas ele está no processo. Como que a gente viu isso? Nas implantações das caldeiras, a gente tem que avaliar o processo. A gente tem que entender como aquela fábrica se comporta, como ela vai se comportar no futuro, quando ele aportar dinheiro para botar mais máquina, crescer vazão de, sei lá, de qualquer produto que ele faça, isso tanto faz se é madeira, ração, farmacêutica, petroquímica, não importa. Ou seja, ele vai ter um aporte de crescimento. E como nessas implantações de caldeiras novas, que nós estamos prevendo todo esse investimento, a gente começou a olhar para o processo dele, olhar para o fluxograma dele, para o balanço de massa e energia. Opa, aqui eu tenho uma oportunidade. E não tem ninguém aproveitando. E quando a gente vai para o mercado para tentar comprar tecnologia de algum fabricante, para poder usar aquilo, a gente não encontrou. Então, nessa oportunidade específica, a gente olhou para aquilo e falou, vamos desenvolver. Então, nós estamos na fase de desenvolvimento. O sonho é fazer com que a gente consiga dar rentabilidade para o nosso cliente. Mas ainda não é um produto ainda validado. Ele está na fase de desenvolvimento. A gente não pode dizer que ele vai realmente acontecer. Ele, por enquanto, é um sonho e é um objetivo, mas é pesquisa e desenvolvimento. Não sabemos ainda se paga ou não. A gente sabe se o número der certo, vai se pagar. Mas até fazer o primeiro protótipo, validar, passar a confiabilidade para o nosso cliente, como isso é implantado, de como ele usa aquilo. Isso demanda tempo e amadurecimento. Então não é simplesmente dizer vamos lançar um produto. Não é isso. É dizer estamos desenvolvendo, não sabemos. Como a gente aqui já tem outras coisas que a gente já desenvolveu, do propriamente de serviços e técnicas que nós desenvolvemos, de ensaios e análise. Falar, isso caminhou até aqui, mas isso aí é furada. Abandona, vamos ir para outro. Isso aconteceu. Então é desenvolvimento, não sabemos. Agora, quanto à ANH, vamos aproveitar que a gente já está falando mais sobre nós mesmos até, né? Do ano passado e concluímos esse ano, a gente esteve muito focado no desenvolvimento da nossa missão, nossa visão, nossos valores, procurando algo que realmente fizesse sentido, não só para ser colado aqui nas paredes do escritório. Explica para a gente, uma amostra então, para quem ainda não conhece, o que é a missão, o que é a nossa visão, quais são os nossos valores, para que todos vejam que o que a gente faz pautado neles. Bom, eu queria falar que a missão e a visão da NH,
ela nasceu quando a gente veio para essa casa. Então, toda a cultura da NH ela foi desenvolvida através de estudos, né, que a gente estudou. Basicamente, literatura técnica de outros autores. A gente não inventou a roda, vamos dizer assim, né? A gente já pegou um sistema do modelo de gestão, vamos dizer assim, uma ideia pronta. Lógico, a gente adaptou a nossa realidade. Nós vivemos a NH, que é uma cultura um pouco diferente do que a gente leu e também viu em outros lugares. Porém, nos espelhamos para chegar nela. Então, quando a gente veio para esse novo ambiente, se nasceu então a nossa missão, que é salvar e aumentar a qualidade de vida de usuários de caldeiras e vasos de pressão. Então, esse foi um primeiro caminho. Nós norteamos a nossa missão. Então, o que a gente faz? É totalmente focado em caldeiras e vasos de pressão. Mas, muito disso, daí tem a ver agora com a nossa visão, que é se tornar referência nacional em caldeiras, né, como empresa de engenharia de caldeiras, e aqui no nosso Alto Vale do Itajaí, em vasos de pressão. Por que isso? Porque caldeiras basicamente é o que nos move, a nossa paixão. É o que faz nós existir. Se não existisse caldeira, basicamente não existiria a NH. Então, isso é o nosso alinhamento de missão e visão. E ele foi nascido quando a gente veio para o nosso novo ambiente. Em relação aos valores. Aí, ainda complementando, né? Já dando um empurro agora para isso, né? Veio, então, todo o nosso conceito de gestão e entendendo de como é o Ricardo, empreendedor, e como ele viu a NH dando o nome dos pais, a gente então encontrou uma palavra honra. Eu, como vocês vivem, e a gente vê isso também nos nossos clientes, é gostoso, a gente fala, a gente honra os nossos clientes, a gente honra a nossa equipe, a gente honra o nosso colega, a gente honra o nosso concorrente, a gente honra os fabricantes quando eles estão com a gente numa implantação de algum projeto. Então, a palavra honra ela é muito enraizada dentro do Ricardo. Só que não era um negócio que dava sentido. Eu honrava meu pai e minha mãe. Não tinha muito sentido como uma visão de negócio. Mas isso nasceu, honra, mas honra o quê? Então nasceu as palavras do honra, né? Que teve a ver com toda a nossa modalidade de cultura, que é a honestidade, o orienta, o nexo, o respeito e a amizade. Basicamente, dessas palavras, a gente, então, vou explicar rapidamente o que é honestidade para nós. É ter compromisso com a verdade. Então, basicamente, a gente vive um fluxo de informação muito grande de muitos usuários de caldeira implantadores, fabricantes e usuários, né? Então, o compromisso com a verdade ele acaba sendo muito pesado dentro do segmento. É um segmento que acaba sendo um pouco ingrato. Então, isso acaba nós dando um caminho de como nós somos. Erramos, claro que a gente erra também, né? E aí a gente tem que assumir quando a gente erra. Que é o orienta, né? Então, ele vem de mostrar o caminho do resultado e do que é justo, né? Então, quando a gente faz as nossas inspeções, nós estamos mostrando o resultado. E quando a gente está num trabalho de consultoria de implantação de uma caldeira nova, a gente tem que mostrar o que é justo. Então, basicamente, ele molda como a gente é. O N, que é o nexo, ele é a palavra que dá sentido a procedimentos e a física e a química. Totalmente focado em engenharia. E o outro? O R? Não, tem mais uma outra coisa que depois do nexo. O sentido de salvar e aumentar a qualidade de vida faz sentido para nós. Que é a outra complementação do N, né? Então, que dá nexo à nossa missão. Que enraiza a nossa missão. O R, que é o respeito, né? Ele, basicamente, ele é muito focado para nós. Concordamos e discordamos. Mas sempre nos respeitamos, né? Porque nós somos uma base de engenharia. Nós somos todos engenheiros. E, às vezes, nós entramos em choque de conflito de ideias. Nem tudo é claro. A gente precisa discutir para chegar a um consenso. Exatamente. Muitas soluções a gente discutiu, discorda, segue. E, no final, o conglomerado daquela discussão sai um resultado. Isso aqui é muito voltado para nós, para a gente não se exaltarmos. E não nos desrespeitarmos, né? Então, ele é muito focado nisso. E a amizade
fazemos negócios com amigos, né? Tornamos nossos clientes em amigos. É muito natural a gente ver os fabricantes, ver os montadores, ver os usuários, a equipe de operação, eles olharem para nós como amigos. Porque a gente está lá para ajudar. Nós estamos lá para ajudar. E a gente acaba se tornando amigos. Basicamente, a gente convida eles para vir aqui, conhecer a nossa estrutura na apresentação dos relatórios. A gente começa a conviver um relacionamento com ele. E é muito natural a gente chegar nos nossos clientes com um ar muito mais tranquilo, por mais independente de como tá os ânimos e de que situação a gente está vivendo. Mas basicamente a gente começa a criar um relacionamento com esse cliente. E a gente vira amigo do nosso cliente. Eu casei o ano passado. Nós tivemos clientes que tornaram amigos meus da minha esposa e vieram até a NH. E vieram até Rio do Sul de longe. Justamente porque se tornaram nossos amigos. E é muito, muito legal essa parte. E falando então do honra, basicamente que é os nossos valores, toda a nossa estrutura, todo o nosso layout e desenho da NH, ele foi montado em cima do honra, que é para honrar nossa equipe, honrar a nossa casa. Então toda a nossa virada de chave que foi, vamos para uma casa nova, vamos investir, vamos fazer um escritório novo, então vamos também fazer com que isso vire a nossa identidade. E cada dia a gente luta por ele. Logicamente, não é fácil manter isso, mas é o nosso propósito, é o que a gente faz. A gente cria identidade dentro disso. E a pergunta quase não tem que ser a mim. Eu coloco vocês agora da minha equipe em xeque. Vocês veem isso? Vemos, vivemos. Vocês sentem isso? Concordamos e discordamos. Porque senão isso não faz sentido nós estarmos aqui. E isso me emociona, porque isso dá sentido para o meu sonho, que é uma realização pessoal. Né? E é muito legal ver isso de vocês. Até em relação ao do honra, né? A gente criou alguns projetos e um deles foi o ANH Eng Orienta. Eu gostaria até de te agradecer por ter bancado esse projeto, né? Conta pra gente como que ele surgiu. A ideia basicamente é tua, né? A ideia basicamente é da Júlia. Como também depois a gente vai falar mais outras ideias, que a Júlia é muito atuante, né? A Júlia é muito atuante aqui dentro da NH. E a ideia, ela começou, Ricardo, um cliente A fez uma pergunta, o B fez a mesma pergunta. Como é que a gente faz para comunicar, muitas das vezes, um negócio mais simplificado que fica registrado, onde que ele pode ver muitas vezes? Então, nós discutimos já quando isso aconteceu, mas lá atrás a gente tentava fazer vídeos para conseguir comunicar isso, porém a gente não conseguia, os vídeos não eram bons. Os vídeos eram caseiros, gravando o nosso jeito de ser, como a gente gravava, mas não eram vídeos profissionais. Mas comunicava a mensagem. E aquilo ficou parado e a galera perguntava e a gente queria, vamos dizer assim, ajudar, comunicar, essa ideia mais é tua, né? Comunicar essa galera de como que isso estava, como que eles conseguem buscar essa base de orientação. Então foi aí que nasceu então o projeto, né? Nos sigam no YouTube, né? Nos sigam esse canal, nos fortaleçam dentro desse canal, façam esse canal chegar em mais operadores de caldeiras e gestores de caldeiras. Esse é o grande foco, esse é o grande público, né? Ele é totalmente focado nessa galera, que é a orientação de como a NR13 fala, como a WASM-1 fala dentro das caldeiras, como é uma construção de um espelho, de um style, por que a gente inspeciona tal coisa, por que a gente olha a bomba, por que a gente vê a válvula, enfim. A gente nada mais ela orienta, a gente pega um pouco da NH, transforma numa linguagem acessível, onde que essa galera consiga evoluir com a gente. Basicamente, essa foi a grande idealização, né? Agora é recíproco, tá, Júlio? De nascer o ANH Orienta, que é justamente ajudar essa galera. E na mesma linha de pensamento, a gente criou o podcast, que estamos aqui hoje dando início contigo, né? Apresentando mais você e a ANH, para quem ainda não conhece. E eu gostaria de falar o que tu sente com esse nosso novo projeto, o que tu pensa. É massa estar aqui. É muito legal estar aqui. É capaz de me emocionar. Mas
quando o podcast ele viveu um momento de crescente, né? E nós, jovens, acompanhando outras pessoas, outros líderes, outros professores. Então, numa dessas viagens que nós estávamos indo fazer um treinamento de operadores de utilidades, né? De vasos de pressão. E, Ricardo, por que a gente não faz um podcast? Por que a gente não pega toda essa galera que tem para falar, coloca na mesa e vamos deixar eles dividir conhecimento? Por que a gente não faz o cara do tratamento de água, o fabricante da caldeira, o projetista da caldeira, o pessoal que dá assistência técnica, que dá manutenção? Coloca esse pessoal na mesa e vamos fazer eles falar sobre caldeiras, justamente para um público gigante. Porque nada mais o nosso objetivo aqui não é divulgar a NH. Muito pelo contrário, é fazer chegar conhecimento. É fazer chegar ideias. E aí, essa ideia foi dada ano passado. Né? Uhum. Isso até se tornar um projeto foi muito bem estruturado, foi muito bem pensado. E esperamos aí que a galera veja esse podcast e curta. Entenda que isso, na verdade, é uma divisão de conhecimento. Eu até penso que a gente tem uma certa vantagem que a gente está em contato com essas outras pessoas, né? Mas o operador de uma caldeira, ele não está em contato com toda a galera desse ramo de atuação. E a gente tem uma certa proximidade com eles. Então a gente pode trazer eles junto aqui e disseminar esse conhecimento, né? Justamente para todo mundo. O podcast é isso. É legal. É muito gostoso estar aqui. Esse foi o primeiro episódio do ANH Eng Podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês. Os próximos episódios, Júlia e o Ricardo, quem vão acompanhar. Quem sabe eu goste e roube o lugar de alguém aí também, né? Legal. Mas, a princípio, somente hoje a minha participação. Um agradecimento especial a todo mundo. É isso. Esperamos encontrar todo mundo aqui para falar sobre caldeiras, né? E trazer mais pessoas aqui. Você que é desenvolvedor desse segmento, né? E queira participar, fica aqui o convite, entre em contato com a gente. E esperamos aí fazer outros episódios para a galera, para poder disseminar todo o nosso conhecimento aqui. Então, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e nos vemos nos próximos episódios. Até mais. Até. Valeu.